E se perguntarmos por que motivo todos aqueles traficantes interesseiros não resistiram a Jesus quando os chicoteou, quando lhes afugentou os animais, quando lhes atirou as bancas ao chão e lhes espalhou as moedas pelas imundícies que o juncavam, a resposta só pode ser uma. É que o pecado amolece os ânimos dos que o cometem. É que ao mal a própria sombra o amedronta, pois nada existe neste mundo de mais totalmente abjeto e subserviente do que a má consciência. E porque nada existe de mais invencível do que a justa, a legítima indignação contra tudo quanto é vil e é injusto. Numa palavra, porque o mal não tem coragem para enfrentar nem por um momento o braço justiceiro da virtude. Por mais torpes e mais soezes que fossem aqueles traficantes, todos eles, pelo menos os que ainda conservavam no fundo da consciência um vislumbre de honradez, reconheciam no seu íntimo que o Filho do Homem tinha razão. Entretanto, de pé na escadaria de mármore que levava ao Santo dos Santos, tinha assistido a toda a cena um grupo de levitas, de escribas e de fariseus, que avaliavam o enorme prejuízo sofrido pelos traficantes e por eles próprios, seus patronos e empresários. Procurando descobrir no meio da multidão o causador daquela desordem, viram que quem provocara aquilo tudo havia sido um carpinteiro de Nazaré, sem categoria oficial, sem títulos, sem funções no templo, apenas com um azorrague feito de cordas. Ficaram furiosos. Como se atrevera aquele carpinteiro obscuro, cujos companheiros eram meia dúzia de mal cheirosos pescadores, a arrogar-se a autoridade dentro do recinto do templo, onde só eles eram donos e senhores. Desceram a escadaria ao encontro dele, que estava agora sozinho no meio do pátio e conservava ainda nas mãos o azorrague, e perguntaram-lhe: que prova nos dás do teu direito para fazeres o que fizeste? Poderia Jesus ter se limitado a apontar com um dedo para a multidão espavorida dos que ele expulsara, como prova de que todos os homens temem a justiça de Deus. Tratava-se, porém, de homens instruídos, conhecedores das Escrituras, gente que a si própria se tinha por sábia, ante cuja ciência humana era infinitamente maior a sabedoria do homem-Deus. Mostrar-lhes-ia, portanto, uma sabedoria tão profunda, tão vasta, tão conhecedora da verdade das Escrituras, que nem eles, os sábios de Israel, a compreenderiam. E com efeito, o que Jesus então lhes disse foi tão profundo que lhes foram precisos quase 3 anos para o entenderem. Com firmeza e solenidade, apontando para ele próprio, Jesus disse-lhes umas palavras que eles não compreenderam, que lhes excediam o entendimento. Palavras que, no seu significado aparente e literal, lhes encheram de total assombro e indignada fúria, porque não lhe podiam avaliar a inteira profundidade. Essas palavras que os ouvidos deles escutaram, mas que os seus corações não entenderam, foram estas: destruí este templo, que eu, em 3 dias, o reedificarei. Destruir este templo, o templo, pensaram eles, em que Salomão prodigalizara a sua magnificência, o templo para cuja construção tinham trabalhado 10.000 artífices, o templo cujo chão e cujos muros eram revestidos da madeira de cedros trazidos do Líbano custosamente, o templo onde pendiam véus de seda de bordados caprichosos, em cujas colunas estavam encastoadas tantas pedras preciosas, cujos tetos eram forrados de ouro, o templo que levara 46 anos a construir e ainda faltava acabar. E vinha agora aquele obscuro moço da Galiléia, aquele simples carpinteiro, desafiá-los a que o destruíssem, porque ele o reedificaria em 3 dias?
Foi assim que eles interpretaram ignorantemente as palavras de Jesus. Assim, em termos de arquitetura humana, porque a sabedoria não lhes chegava para entenderem a sabedoria de Deus. Nosso Senhor não se referia àquele templo terreno que ali se via, mas sim ao templo do seu corpo. Por que razão chamava Jesus, porém, templo ao seu corpo? Porque um templo é o local onde Deus reside. Foi, portanto, como se Jesus lhes tivesse dito: o templo verdadeiro onde Deus mora não é este edifício de pedra, mas sim este tabernáculo de carne viva que recebi de minha mãe, porque eu sou o verdadeiro Santo dos Santos. Sou o Filho de Deus vivo, o autêntico templo de Deus. Até para os sábios deste mundo era, porém, profunda demais a sabedoria do Filho de Deus. Só quase 3 anos mais tarde é que o entendimento destas palavras da sabedoria divina principiou a esboçar-se na mente desses sábios. Quando o templo que eles destruíram na Sexta-feira Santa foi reedificado pela vontade e pelo poder de Deus no domingo de Páscoa. E essa verdade é assim mesmo tão profunda e tão maciça que os nossos sábios de hoje em dia ainda não conseguiram entendê-la, apesar de decorridos mais de 1900 anos.